E aí pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez à Cozinha do Manhã Diversa. Esse é o Bora Rangar e hoje doce. Hoje não tem, continua sendo segunda sem carne, mas um especial aí com uma sobremesa. Porque eu queria trazer um negócio diferente nessa segunda, adoçar a segunda de vocês aí com uma receita que eu já vou dar um spoiler, tá? Divina, muito gostosa, que é a torta de doce de leite com nozes. E para começar essa receita eu vou passar os ingredientes para você. Para fazer essa torta de doce de leite e nozes, você vai precisar de, para a base da torta, 100 gramas de manteiga com sal em temperatura ambiente, 90 gramas de açúcar de confeiteiro, um ovo batido, 200 gramas de farinha de trigo. Para o recheio, 300 gramas de creme de leite fresco, 1/4 de xícara de açúcar de confeiteiro, 300 gramas de doce de leite, 100 gramas de nozes trituradas, 12 gramas de gelatina hidratada e depois derretida, esse é um processo, vou ensinar para vocês, e nozes para decorar. E agora, nesse primeiro bloco, eu vou ensinar para vocês a fazer a base da nossa torta, que é uma base feita com açúcar e manteiga, né, como ingredientes principais. A manteiga precisa estar em temperatura ambiente, ou seja, aquele ponto que a gente aperta a manteiga e ela afunda, ela não está dura. Então, para isso eu vou contar com o auxílio da nossa batedeira. Vou acrescentar toda a manteiga na tigela, na vasilha da batedeira e vou acrescentar o açúcar de confeiteiro. O açúcar de confeiteiro, porque a manteiga ela tem que estar nessa temperatura para ela bater com mais facilidade o nosso açúcar. E vou bater em velocidade baixa, tá, pessoal? Vai levantar um pouquinho de fumaça, mas é por conta do açúcar. Nesse momento você pode se afastar para você não, respirar essa fumaça e acabar se engasgando. E a gente vai bater até ela ficar homogênea, essa mistura ficar homogênea. Ou seja, ficar tudo uma coisa só. E quando chegar nesse ponto, a gente vai acrescentar os ovos batidos. Então aqui eu vou pegar o ovo, vou colocar numa tigela à parte e com o auxílio de um batedor de ovos eu vou bater esse ovo. Não precisa bater muito, é só para a gema e a clara se unirem, tá vendo? Nesse momento, eu vou tirar aqui para vocês verem. Já virou uma coisa só, tá vendo? A gente continua acrescentando os ingredientes. Agora entra o ovo. E em seguida a nossa farinha. Já vou trazer ela mais para perto. Já vou limpando a minha bancada, porque a gente precisa de uma área para a gente abrir a nossa massa. Aqui eu vou desligar, porque é o seguinte, esqueci o nome disso aqui, esse batedor, ele não chega até o fundo da nossa batedeira. Então a gente precisa
com o auxílio aqui de uma espátula de silicone, dá uma misturada para a batedeira, para facilitar o trabalho da batedeira. E aqui a gente acrescenta a farinha. A gente vai acrescentando ela aos poucos para não fazer sujeira. A mesma coisa, a fumaça ela vai subir, então você pode se afastar um pouco do equipamento para você não se intoxicar com essa fumaça que sobe e você acabar se engasgando, que acontece, tá, pessoal? Não é exagero, não. E aqui a nossa massa já tá tomando forma. Não é uma massa durinha como a massa de biscoito, quando a gente faz a base de biscoito e manteiga. Então é uma massa que, para poder abrir, a gente precisa colocar lá na geladeira. Aqui na geladeira eu tenho uma massa pronta. A gente vai ver, ó, que ela tá gelada, tá até dura demais. Mas é isso mesmo, ela precisa ficar na geladeira mais ou menos umas 2 horas, desculpa. 2 horas é o suficiente para essa massa gelar e a manteiga endurecer. Essa massa aqui, a gente vai colocar ela num plástico filme, enrolar, vai formar uma bolinha com ela, colocar num plástico filme, enrolar e colocar na geladeira. Ela vai ficar ali por 2 horas. Depois de 2 horas, eu tenho aqui uma massa pronta, que eu deixei antes do programa começar. E eu vou ensinar a abrir essa massa com vocês. A gente vai precisar de dois saquinhos plásticos abertos. Eu abri nessa ponta e nessa ponta de cá. 2 saquinhos, esse vou deixar o outro aqui. Vou trazer a minha massa para o centro e com a mão eu vou apertar ela para facilitar na hora de eu usar o rolo de macarrão, o rolo de massas, né? Pronto, aqui já deu. Vou dar uma unida aqui nessas rachaduras que se abriram, isso é normal. Vou colocar o outro plástico por cima e vou começar a abrir com o auxílio do rolo de macarrão. Se você não tiver um rolo de macarrão, assim como eu não tinha aqui um plástico próprio para fazer esse tipo de coisa, você pode usar uma garrafa de vidro e algum outro instrumento que seja que dê, né, para você abrir essa massa. Ou você pode amassar no dedo, abrir no dedo também, que eu acho que funciona. Aqui ela tá meio dura, mas é importante que ela esteja assim mesmo. Você pode virar ela para facilitar o seu trabalho. E ela tem que ficar bem esticadinha, não muito fina, mas também não pode ser muito grossa. Eu vou abrindo e no próximo bloco eu mostro para vocês. Mas até lá eu vou continuar falando com vocês aqui uma coisa muito importante. Que antes de você colocar lá na massa, ela tem que ficar um tempinho de 5 a 10 minutos na geladeira. Para na hora de você colocar lá na forma, ela não rasgue, não te dê muito trabalho. E depois disso, depois desses
5 a 10 minutos, dependendo do calor da região onde você mora, você vai fazer furinhos por toda a massa. E no meu caso aqui, só os furinhos não foram o suficiente, porque ela inflou. A primeira massa teste que eu fiz inflou. Então eu aconselho a vocês que, além desses furinhos, coloquem um papel alumínio em contato com a massa e grãos de feijão, para ele poder dar peso para essa massa e a massa não inflar na hora de ir no forno. O forno precisa estar ligado a 180 graus, pré-aquecido. E depois essa massa ela cozinha por 15 minutos mais ou menos. Você pode cozinhar até ela ficar douradinha, as bordas ficarem douradinhas e a camada superficial ficar com uma corzinha mais escurinha do que essas aqui, do que a massa crua. Vou hidratar a nossa gelatina, colocando a gelatina em pó em água gelada, misturando aqui rapidinho e colocar a nossa massa na forma. Não precisa untar a forma, porque é uma massa amanteigada com muita quantidade de manteiga, então não precisa dessa etapa que é importante em bolos. Vou virar a nossa massa aqui na forma. Ela tá mais fácil de virar porque ela foi para a geladeira, então ela ganhou uma consistência. Então eu vou ajeitar ela aqui, tirar o plástico, continuar ajeitando aqui. Não precisa estar certinha, a não ser que você queira deixar ela retinha. Essa daqui eu vou deixar ela mais rústica. A que eu vou mostrar para vocês está certinha. Vou furar o fundo da minha forma, fazer uns furos nela e colocar um pedaço de papel alumínio com feijões, para que essa forma não infle. Como eu falei para vocês, quando você faz furinho, normalmente não é para inflar. Só que no meu teste aconteceu da massa inflar. Então, para evitar que isso aconteça com essa massa daqui, eu adicionei essa etapa no módulo de preparo, e que você pode estar fazendo aí na casa de vocês. Feito isso, feitos os furinhos, eu vou colocar o papel alumínio em contato com a massa e os grãos de feijão. Uma xícara de feijão é o suficiente para dar o peso. Vou colocar no forno a 180 graus e deixar aqui por 15 minutos. Depois desses 15 minutos, a massa vai esfriar e vai estar pronta para rechear. Voltando ao modo de preparo, na interação que eu fiz com as meninas, eu hidratei a gelatina e vou derreter 10 segundinhos no micro-ondas. Se você não tiver micro-ondas em casa, você pode tentar derreter no fogo, mas toma muito cuidado para não aquecer demais a gelatina, porque daí ela pode perder o efeito dela. Ó, não foi o suficiente, tá vendo? Ainda tem os cristais de gelatina. Eu vou misturar e vou colocar mais 5 segundos. Mais 5 segundos. Enquanto isso, aqui na minha batedeira, eu vou colocar o creme de leite fresco e o açúcar de confeiteiro, 1/4 de xícara de chá. E vou bater até formar pico. A gente tem que tomar um cuidado aqui também para não bater demais, porque senão o nosso creme de leite vai virar manteiga.
E sempre bata em temperatura baixa, média, não bata em temperatura alta, porque senão a gente piscou, virou manteiga. Então, batendo em temperatura baixa, a gente consegue acompanhar o processo e ter uma reação na hora que tiver no ponto exato para a gente desligar. Não adianta a gente querer acelerar o processo na cozinha. Tem coisa que dá, mas tem coisa que não dá. Ó, coloquei um pouquinho da gelatina no meu dedo para sentir a textura dela, ver se tem algum grânulo. Não tem, então tá ok, a gente reserva. O nosso creme de leite tá chegando. O que eu vou fazer é o seguinte: vocês me dão licença que eu vou abaixar aqui, pegar um potinho, que eu vou despejar esse creme de leite. Já chegou, viu? Enquanto eu desci aqui para pegar, o nosso creme de leite chegou no ponto. Ó, levantou um pico. Nosso creme de leite tá batido. Eu vou e a nossa gelatina já derretida. Vou trocar os nossos batedores para esse aqui novamente. Por quê? Porque o doce de leite ele é mais pesado que uma clara, por exemplo, que um creme de leite. Então ele precisa de um batedor mais resistente. Por isso que eu troquei. Isso não é frescura, é só uma questão de cuidar do nosso equipamento e de utilizar, né, as técnicas apropriadas. Vou colocar nossas nozes. Se você quiser aquecer essas nozes na frigideira para ela soltar mais os aromas, pode. Mas eu sei que como quase ninguém, muitas pessoas não gostam, né, de nozes, eu vou deixar assim mesmo. Não vou ampliar o sabor dela, não. Vou deixar ela mais suave. E aqui eu vou bater também em velocidade baixa, até esses ingredientes se misturarem. Vou limpar minha bancada. E agora vou colocar o meu creme de leite batido aqui. Pode colocar ele todo. Ah, pessoal, uma coisa que eu lembrei, estava até conversando com a Ingrid, que está me auxiliando aqui na cozinha, que a massa, se você quiser fazer só a massa e fazer dela um biscoito, pode também. É o que a gente vai fazer com a massa que sobrou. Eu vou abrir e vou cortar em formatos de biscoito para o pessoal aqui da TV comer e a gente não gerar um desperdício desnecessário. Vou continuar batendo aqui, só para misturar o nosso creme de leite batido e a mistura de doce de leite. Pronto, é o suficiente, não vou bater muito, é só para misturar mesmo. Vou tirar isso daqui para evitar fazer sujeira. Vou arredar minha
teoricamente está pronto. Eu vou deixar na geladeira para o mousse firmar. E no próximo bloco, quando eu voltar, eu te mostro o resultado dessa receita. Para finalizar essa receita, olha aqui que linda. Já está pronta, eu deixei ela na geladeira por 2 horas. Para finalizar, depois que eu aqueci as nozes na frigideira, aqueci elas em fogo baixo, a gente só decora. Essa é uma sugestão. Se você não quiser, tudo bem, não precisa. É só um detalhe para ficar mais charmosa. Você aquecendo ela na frigideira, ela libera os óleos essenciais, deixando o sabor dela mais pronunciado, e você deixa ela mais crocante. Às vezes ela tá velha, né? Tá murchinha. Você aquece ela, eu vou trocar essa daqui. Você aquece ela e ela fica novinha de novo. E se você quiser uma outra opção também de finalização, você pode fazer um merengue e colocar aqui por cima. Vai ficar perfeito. Vou partir essa belezura. Eu tô até com receio de partir porque ela tá tão bonita. Vou partir ela, precisa de um cuidadinho. Partir um pedacinho pequenininho. Que com certeza o pessoal lá em cima tá falando assim, ó. Parte pequeno para sobrar para todo mundo. Vou pegar um prato para mim. Olha só que bonito, gente, que ficou esse pedaço. Tem como mostrar, Gil? Olha só que pedaço bonito, olha. Ficou legal, né? Olha aqui por dentro. Vou experimentar rapidinho. Só para ver. Acho que dá para experimentar assim, nem vai precisar de prato. Ficou muito bom. Gente, eu adoro quando receita doce dá certo.